Realização TV Campos de Minas, a TV que passa você. Prefeitura Municipal de São João del Rei. Colaboração Cantina do Ítalo. Posto Maxi. Olá, uma excelente noite para você que acompanha a partir de agora na TV Campos de Minas o programa Tradição Cristã, Obras da Fé. Olha, esse programa tem por objetivo trazer à sociedade católica, em espécie de um ato ecumênico também a todos os cristãos, detalhes da nossa Semana Santa que é celebrada em São João del Rei, diga-se de passagem, a única no Brasil que ainda preserva, ou melhor, no mundo que ainda preserva vários tipos de celebrações que já foram abolidas na maioria das partes onde a Semana Santa é celebrada. E aqui hoje a gente tem o nosso primeiro convidado. Lembramos que esse programa acontece para você até a quinta-feira próxima, sempre às 7h30 da noite, recebendo os nossos convidados especiais. E hoje é o padre Dirceu de Oliveira Medeiros, ele que é da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Prados. Ele também é vigário-geral da Diocese de São João del Rei. Padre Dirceu, uma boa noite para o senhor. Obrigado pela presença aqui no Tradição Cristã, Obras da Fé. E a gente começa justamente o programa de hoje aproveitando que nesse último domingo as comemorações dos Passos culminou-se com o Sermão do Encontro, que foi transmitido pela TV Campos de Minas com grande êxito. E a gente começa justamente mostrando esse diferencial da Semana Santa de São João del Rei. Como acontece também em Tiradentes, a comemoração dos Passos é desmembrada da Semana Santa aqui em São João del Rei e também em Tiradentes. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores por que desse desmembramento. Boa noite, Tovar. Boa noite também aos telespectadores da TV Campos de Minas. É um privilégio poder estar aqui com vocês essa noite para conversarmos sobre essa festa que é a mais importante do calendário cristão, do calendário católico, a Semana Santa, que é o ponto alto da nossa fé. E como o Tovar já frisou, realmente aqui na nossa região, a Semana Santa tem alguns aspectos peculiares, que são próprios aqui da nossa tradição, da nossa herança portuguesa, ibérica, e que nós vamos aprofundar certamente aqui também. E o primeiro aspecto que ele lembrou é a chamada festa de Passos. A palavra Passos vem de Passio, que quer dizer sofrimento, paixão, dor. Então nós comemoramos os acontecimentos da vida de Jesus relacionados à sua paixão, à sua dor, à sua entrega, à sua experiência da cruz, desde a sua condenação até a sua morte. E algumas versões assim apócrifas, eu não sei se tem fundamento, já ouvi até do Monsenhor Paiva, esse grande patriarca de São João del Rei, a quem nós queremos também homenagear nessa noite, enviar um abraço fraterno. Alguns dizem que a festa de Passos era celebrada de modo a não coincidir nas 3 paróquias mais antigas aqui do século XVIII da nossa região, por ordem então de antiguidade, a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, a Paróquia de Santo Antônio de Tiradentes e a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Prados. As 3 paróquias do século XVIII que foram erigidas, instaladas aí no início do século XVIII. Então uma versão que existe é que a festa de Passos era celebrada separadamente da Semana Santa, para não coincidir uma com a outra, e assim a parte musical fosse provida pelos músicos da região, que poderiam se agrupar, para primeiramente virem aqui a São João del Rei, prestigiar a festa, depois também a Tiradentes e finalmente lá em Prados, quando acontecia no Domingo de Ramos, a procissão do encontro. Então, uma das versões é essa, seguramente há outras, mas o mais importante é saber que essa festa dá ênfase aos acontecimentos relativos à paixão e ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa Bíblia, aprofundando um pouquinho aqui na Bíblia, a Bíblia católica, ela contém alguns livros apócrifos, não contém? Seriam 7? Na verdade, Tovar, os chamados livros apócrifos, ou
em apócrifo em grego quer dizer oculto, né? Na verdade, são livros que não foram aceitos no que nós chamamos de cânon bíblico. O que é o cânon? A palavra cânon quer dizer lista. Então, para nós católicos, nós aceitamos 73 livros como sendo inspirados. E há outros tantos, inumeráveis livros, Evangelho, por exemplo. Nós temos o Evangelho de São Judas, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria Madalena, que são livros considerados apócrifos, que não foram acolhidos pela igreja como palavra de Deus, porque continham, assim, certas extravagâncias, certas histórias, assim, que até de certa forma algumas jocosas, engraçadas, ou que não eram verídicas, que não merecem crédito. Então esses livros foram colocados de lado. Então a Bíblia Católica considera 73 livros como inspirados, e quando esse cânon, essa lista, foi definida lá atrás, no início da igreja, outros tantos livros foram rejeitados. Vamos começar agora, Padre Dirceu, a atender alguns dos nossos telespectadores que já ligaram também no 3372-3720 para esclarecimento aqui de algumas dúvidas. Eu agradeço já de antemão ao Josimar do Centro, obrigado. A pergunta dele é: por que hoje não se guarda mais aquela abstinência de carne como antigamente? A igreja recomenda o jejum e a abstinência de carne. Eles são recomendados na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira santa. Então é preceito. Só quem tem algum problema de saúde ou mais de 60 anos está desobrigado dessa abstinência. Mas a abstinência de carne continua valendo, mas como obrigação, como preceito, restrita então a abstinência à quarta-feira de cinzas e à sexta-feira santa. E aqui vale frisar, né? Não tem sentido a gente se abster de carne e comprar um peixe caro, né? E degustar um peixe caro nesse dia. Não é esse sentido. O sentido é de ter uma alimentação bastante simples, até para nos solidarizarmos com aqueles que nada têm. A Marina, do bairro das Fábricas, obrigado, Marina, pela sua participação. Ela pergunta: qual o significado do ofício de trevas? E em quantas cidades do mundo ele ainda existe? De maneira ininterrupta, o ofício de trevas é celebrado somente em São João del Rei, pelo menos o que se tem conhecimento, né? Inclusive da forma que é, né? Da forma preservada, da forma antiga, né? E ao mesmo tempo de forma ininterrupta, não houve ruptura, não houve quebra. O ofício de trevas nada mais é do que o livro de orações que o padre usa. O padre tem um livro de orações, que é do monge também, chamado breviário, ou liturgia das horas. Então são diversas horas. Pela madrugada as matinas, pela manhã as laudes, à tarde as vésperas e à noite as completas. E tem as horas menores, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Então o ofício, na verdade, é esse livro de orações do padre. São rezadas 2 horas, as chamadas matinas e as laudes. Essas orações são formadas de quê? De salmos, leituras espirituais de santos, teólogos, grandes doutores da igreja, passagens bíblicas, responsórios. Então, é o breviário do padre, celebrado de maneira mais solene, com a participação da orquestra. Aí os compositores mineiros fizeram as suas composições em cima dos responsórios, em cima dos hinos, dos salmos. Aqui em São João del Rei, por exemplo, o são joanense, grande compositor, o padre José Maria Xavier, o ofício de trevas é de autoria dele. Lá em Prados também nós recuperamos há alguns anos o ofício de trevas e fazemos de um outro compositor chamado Lobo de Mesquita, Joaquim José Emerico Lobo de Mesquita. Mas enfim, o ofício de trevas é isso, um conjunto de orações que o padre reza todos os dias e que nesse dia é feito de maneira mais solene, com a participação da musicalidade, da boa música mineira barroca, que é feita aqui na nossa região. Para a gente finalizar, de fato, eu gostaria aqui de passar para o senhor alguma coisa sobre o Domingo de Ramos, que a gente celebra oficialmente a abertura, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a entrada como uma espécie de procissão de fato, né, com os ramos, sendo ele ali louvado, né, glorificado ali pela comunidade
cristã. Procissão, inclusive, litúrgica, né? Certo. Que não pode deixar de ser feita, é uma procissão litúrgica, que é obrigatória. O pessoal pergunta, lá em Roma não tem procissão do enterro, né? Porque a procissão do enterro, o descendimento da cruz, são de herança portuguesa. Então, na Itália não se tem isso, né? Mas a procissão de Ramos é uma procissão litúrgica e se tem no mundo inteiro. E como você já disse, Tovar, ela faz memória da entrada de Jesus em Jerusalém. O pessoal fala entrada triunfal, mas não foi tão triunfal assim nada, né? Porque ele entrou num jumentinho, um animal de carga, ele entrou na Cidade Santa, que era o centro religioso, econômico, social e político da época, para também, de certa forma, questionar as autoridades, desmascará-las, mas ele entra de maneira pacífica, como rei pacífico e humilde. Entra sem exércitos, montado num animal de carga e saudado pelas crianças e pelos pobres. E a celebração de Ramos tem dupla conotação de alegria, porque Jesus é aclamado pelas multidões e reconhecido como Messias, esperado como Salvador, que era esperado há muito pelo povo, mas ele já anuncia também a liturgia, já anuncia antecipadamente a experiência da morte quando se canta a paixão. No domingo de Ramos também se canta a paixão, já mostrando que Jesus passará pela experiência da cruz. Uma celebração bonita, o pessoal leva os ramos, tem costume de levar para casa o ramo abençoado. Em dias de chuvas e tempestades, lá em casa pelo menos era assim, né? A minha mãe colocava lá no fogão a lenha, um pedacinho daquele ramo para acalmar a tempestade, né? É a fé do nosso povo simples. Quem somos nós para julgarmos as manifestações simples do nosso povo de fé, né? E funcionam, né? Essas manifestações funcionam. A fé consegue ver isso. A fé é o que move as pessoas, né? Muito bem, a participação do padre Dirceu, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Prados, com muita maestria, muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. A gente agradece a sua participação. Lembramos que nessa terça-feira, às 7h30 da noite, mais um programa Tradição Cristã Obras da Fé, com a participação do padre José Raimundo, que agora está em Coronel Xavier Chaves. E a gente agradece a todos vocês que ligaram, participaram com a gente, mandaram suas mensagens. E claro, você que também só nos assistiu aí, mas pôde captar toda essa mensagem que o nosso queridíssimo padre Dirceu passou. Até amanhã, valeu a pena, grande abraço. Realização TV Campos de Minas, a TV que passa você. Prefeitura Municipal de São João del Rei. Colaboração Cantina do Ítalo. Posto Maxi.